Em educação, a gente tem uma frase que ficou clássica, que é: a teoria na prática é outra. E o que essa frase, em geral, quer dizer, quando nós, professores, dizemos a teoria na prática é outra? Que muitas vezes a gente lê uma teoria educacional, acha ela bonita, mas não acha que dê para aplicar a teoria aos nossos problemas práticos. Seja porque os nossos problemas práticos são muito diferentes do que a teoria prevê, seja porque a teoria é bonita, mas não aplicável. O ponto é que esta ideia do aplicar uma teoria na prática nos coloca uma interrogação, um sentido. O que é aplicar quando a gente fala em ciência? O que significa aplicar quando a gente pensa em ensino de ciências? Ora, iniciemos pela forma que a gente mais vincula a ideia de aplicar a ciência, que é uma vinculação que a gente faz entre ciência e tecnologia. Então, muitas vezes, para a gente aplicar, significa criar um aparato técnico ou tecnológico a partir de uma teoria científica. Tanto que, por vezes, nós acreditamos que a razão de ser da ciência é justamente criar uma nova técnica. Tal como no primeiro encontro sobre o sentido de ciência, eu falava de um aplicativo cientificamente desenvolvido, né, para resolver problemas, né? Então a ciência seria a fonte de aplicações técnicas. O que em parte é verdadeiro, mas só em parte. Quando é verdadeiro? Ora, nós podemos pensar, por exemplo, que a origem de toda a tecnologia que nós temos nuclear, usada para a geração de energia, a fabricação de bomba ou para a medicina, vem de aplicações práticas de uma teoria do campo da física. A química também, por exemplo. A gente fala de química aplicada quando as pesquisas, as investigações científicas em química procuram conhecer, isolar ou às vezes até mesmo produzir fármacos, né, remédios, que possam ser aplicados em diferentes terapias. Na área de ciências humanas também a gente tem coisas que nós poderíamos pensar que são uma forma de aplicar a uma certa prática um conhecimento teórico. Pensem vocês, por exemplo, na clínica, né? Em algum sentido, a prática clínica pressupõe que eu dê uma aplicação para um certo conhecimento teórico. Eu, por exemplo, tenho um modelo do desenvolvimento afetivo humano, né? A psicanálise é um modelo de compreensão do humano, que em alguma medida encontra a sua aplicabilidade na clínica terapêutica, inclusive. Ora, o fato de que isso é verdade, no entanto, não deve para nós elidir um outro fato, de que há entre a ciência e qualquer uma das suas aplicações práticas um enorme fosso, uma enorme diferença. Seria muito simplificador crer que a razão de ser da ciência é simplesmente a sua aplicabilidade prática. Há teorias científicas que são consideradas como de grande importância e não têm nenhuma aplicabilidade prática. Pensem vocês, por exemplo, na teoria da evolução de Darwin. Ela é uma das mais importantes teorias científicas já desenvolvidas e, no entanto, dela nós não retiramos nenhuma aplicabilidade tecnológica ou prática. Tampouco a teoria do Big Bang, né? Conhecer, eventualmente ter uma hipótese de como o universo veio a existir, não nos capacita a criar novos universos. Mas ainda assim ela é extremamente relevante para nós compreendermos a nós mesmos, né? Nós não podemos, portanto, resumir ou reduzir o valor da ciência à sua eventual aplicabilidade técnica, porque há áreas da ciência que não têm nenhuma aplicabilidade prática imediata, mas que são ainda assim extremamente importantes. E uma outra observação é que essa relação que às vezes a gente imagina que a ciência produz tecnologia, algumas teorias científicas produzem algumas tecnologias, mas também é verdade que algumas invenções tecnológicas mudam profundamente a ciência, né? Eu vou pegar uma muito forte, que é a invenção do telescópio. Quem inventa os telescópios não são cientistas, são o que chamava-se antigamente de um artista mecânico, talvez um artesão. Navegadores, né? Artistas mecânicos da navegação, desenvolvem esse aparato técnico, esse aparelho técnico, perdão, para navegar. E Galileu o utiliza para revolucionar a astronomia.
Nesse sentido, então, é a tecnologia influenciando a ciência e não a ciência criando nova tecnologia. Há, portanto, entre ciência técnica, ciência e aplicação, um diálogo muito vasto e muito complexo. Por vezes é a ciência que gera uma nova tecnologia, que é a aplicação prática dessa ciência, e por vezes a tecnologia revoluciona a ciência. Mas há um outro sentido em que eu posso falar em aplicar no campo do conhecimento científico. Que é o que exatamente? Não necessariamente o desenvolvimento de uma técnica, mas é expandir os conceitos, os procedimentos e as ideias centrais de uma teoria para outros campos em que ela não havia originalmente sido pensada. Então, aplicar significa que eu aplico a teoria para algo que o seu criador original nem imaginou. Eu vou pegar um exemplo que é bastante familiar a nós que somos educadores, porque pelo menos nós já ouvimos falar, né? Por exemplo, das pesquisas de Jean Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo. Piaget fez pesquisas, por exemplo, sobre como a criança vai construindo a sua representação de número, construindo a sua representação sobre causa e efeito, construindo a sua representação sobre a conservação de quantidade, massa, volume. Ele, a partir de um mesmo núcleo, de uma mesma forma de compreender o desenvolvimento cognitivo da criança, ele foi aplicando a diferentes campos. Mas houve campos que, por alguma razão, ou ele jamais se interessou, ou jamais pensou em aplicar, e que outros pesquisadores acabaram expandindo essa teoria e, portanto, aplicando aquele núcleo central da teoria de Piaget a campos que até então ele não se aplicava. Notadamente, para nós que somos professores, Emília Ferreiro, que vai aplicar alguns conceitos, uma forma de conceber o desenvolvimento da inteligência da criança, a campos que até então jamais haviam sido objetos de pesquisa e investigação científica. A psicogênese da língua escrita. Ou seja, ela, a partir de um olhar piagetiano, a partir de certos conceitos de Piaget, ela vai compreender um novo fenômeno que até então não tinha sido explicado, que era como uma criança vai construindo as suas hipóteses sobre a língua escrita, como ela vai trabalhando com a ideia de letras, sons, palavras, etc. Isso significa a aplicação para um novo campo de uma teoria que nasceu num campo específico. Nós poderíamos pensar, em alguma medida, que Kohlberg também vai aplicar as ideias ou os princípios fundamentais da teoria de Piaget para um novo campo. Então, há pessoas que vão aplicá-los à moralidade, ao desenho, etc. Então, aqui, a ideia de aplicar não se confunde exatamente com tirar uma técnica, desenvolver uma técnica, mas expandir o conhecimento para novas áreas. É uma outra ideia de aplicar. Bom, esta ideia de aplicar como a expansão do conhecimento para domínios novos é de grande interesse para um professor. Por quê? Porque todo ato de ensinar é feito na expectativa de que aquele que aprende algo venha uma hora a aplicar aquilo que ele já aprendeu num caso novo. Peguemos um exemplo para tentar elucidar isto. Suponha que você ensina uma criança a escrever algumas palavras monossilábicas. Por exemplo, você ensina ela a escrever pé, pá, tá, lá. Depois você ensina algumas outras palavras já um pouco mais complexas, com 2 sílabas. Casa, lata, bata, e aí vai. E suponha que essa criança aprendeu todas as palavras que você ensinou. Então, você ensinou 50 palavras, essa criança sabe escrever 50 palavras. Nenhuma mais, nenhuma menos. Essa criança, de fato, aprendeu a escrever? Não. Se tudo que ela sabe fazer é repetir as palavras que você a ensinou, ela ainda não sabe propriamente escrever. E se ao invés de 50 fosse 100 palavras? E ela só soubesse essas 100 palavras. Ela já sabe escrever? Ainda não. Na verdade, a gente percebe que uma criança aprendeu a escrever quando ela é capaz de escrever uma palavra que nós nunca lhe ensinamos. Esse é o paradoxo do ensino. O ensino visa a aprendizagem, mas o outro só manifesta a aprendizagem quando ele é capaz de fazer algo que nunca lhe foi ensinado.
A criança, por exemplo, que aprendeu a escrever pé, lata, taba, escreve sozinha a palavra pelada ou a palavra batalha. Quando você vê isso, você fala, ela aprendeu a escrever. Por que ela aprendeu? Porque ela é capaz de aplicar aquele conhecimento que ela aprendeu com o professor numa nova situação. Ela é capaz de dar uma solução própria a um problema. Ela é capaz de responder de uma forma que nunca lhe foi ensinada. E é isso que nós esperamos quando nós ensinamos uma criança a escrever ou, numa universidade, quando nós ensinamos um aluno a ler um texto de filosofia. Nós só diremos que ele aprendeu a ler filosofia quando ele é capaz de interpretar um texto de filosofia da sua própria forma. Quando ele é capaz de aplicar naquele texto novo algo que ele aprendeu com seu professor em todos os outros textos anteriores. Um aluno só sabe, de fato, resolver problemas matemáticos quando ele resolve um problema que não foi o exercício que o professor deu em aula, mas um novo exercício. Portanto, aprender, no seu sentido mais estrito, significa desenvolver a capacidade de aplicar algo conhecido numa nova situação desconhecida. Daí o seu papel absolutamente fundamental no ensino. Só podemos aprender quando nós somos capazes de aplicar num novo problema um exemplo dado a partir de uma velha questão. Quando aquilo que nos foi ensinado é aplicado numa nova situação.